E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Bom, hoje a gente vai falar sobre essa tarde e noite de Champions League, o primeiro jogo, né, das quartas de finais aí, jogo de ida, tá? E teve gente aprontando aí, né, senhor Arsenal? Vamos ver se o pacto do Real Madrid vai ser renovado agora, hein? Tudo isso e muito mais só depois da vinheta. Então roda! Fala galera, eu sou o Rafa. Bom, tô passando aqui pra gente conversar, né, sobre essa tarde e noite de Champions League, o jogo de ida aí das quartas de finais, né? E assim, como de costume, vocês já sabem, eu sempre faço um vídeo aqui depois da rodada completa, né? Normalmente o vídeo sai ali na quarta à noite ou na quinta-feira, durante o dia, né? Mas depois do que o Arsenal fez com o Real Madrid hoje, eu falei assim, não, eu tenho que gravar esse vídeo aqui e tem que subir para a gente falar sobre isso, né? Esse foi o jogo que eu assisti, mas antes eu quero falar sobre também Internacional e Bayern de Munique, né? Na verdade, Bayern de Munique e Internacional, o jogo que aconteceu lá na Allianz Arena, tá? E o Bayern perdeu dentro de casa, 2-1 para a Inter. E vocês que assistiram aqui o vídeo de prévia já devem estar aqui, ó, puxando a minha orelha, né? Falando assim, pô, Rafael, você não acertou nenhum palpite. Falou que ia ter um empate ou então uma vitória do Real Madrid e falou que poderia ser uma vitória simples ali do Bayern de Munique. Pois é, rapaz, nem tudo dá pra gente acertar nessa vida, né? Bom, eu fiz o prognóstico a partir do que eu tinha de informação, mas Champions League é esse negócio maluco, por isso que a gente é apaixonado por esse campeonato. Então, sem muitas delongas, vamos começar, vamos passar pelos jogos. Eu quero começar por Bayern de Munique e Internacional, tá? Eu vi só os melhores momentos desse jogo. E assim, só de eu ter visto os melhores momentos ali, eu já vi que foi um jogão, assim. Então foi uma tarde e noite bem completa da rodada de Champions League. Espero que os jogos de amanhã, né, entre Barcelona e Borussia Dortmund, e também o jogo entre o PSG e o Aston Villa, mantenha esse padrão que a gente teve hoje, né? Mas vamos lá. O Bayern de Munique começou um pouco, né, pressionando ali, teve algumas oportunidades, e ali para meados do primeiro tempo, o Harry Kane teve a bola do jogo, né? Uma bola ali que o Olise entra na área driblando os jogadores da Inter e rola pro Kane sozinho, que de frente pro gol, né, chutou a bola, bateu na trave e saiu. Né? Um gol que normalmente o Kane não perde, infelizmente aí, no caso, ele acabou perdendo. Tá? Com isso, a Inter muito traiçoeira, né? Eu falei com vocês, olho nessa Inter aí. No meu palpite, eu disse que a Inter é favorita sim para passar desse confronto, né? O Bayern vem enfrentando muitos problemas, muitas dificuldades, principalmente no setor defensivo, e isso se mostrou muito, mas muito latente no jogo de hoje. Tá? Então a Inter conseguia chegar assim com um pouco mais de perigo, e no finalzinho do primeiro tempo ali, uma bola lançada ali para o Thuram só escora de calcanhar, né, de letra ali, enfim, e o Lautaro Martinez vai de 3 dedos e empurra a bola pro gol, assim, um golaço, sabe, golaço, assim. E então, depois disso, o jogo vai pro intervalo. Na volta do intervalo, o Bayern tenta ainda o empate, né, enfim, tem algumas substituições ali. Entra o Thomas Müller, que está encerrando, né, a sua trajetória pelo Bayern, 25 anos jogando com a camisa do Bayern, né, então ele já anunciou que vai sair do time nessa temporada. Vamos ver, né, para qual time que ele vai, se ele vai se aposentar e tudo mais. A informação é que ainda esta semana o telefone do Thomas Müller vai tocar de um time grande, né? Ainda não foi revelado qual time que é esse, mas ele tem a possibilidade de permanecer na Europa e ainda continuar em alto nível, né? Jogando por um time grande aí da Europa, tá? Essa é a informação. Mas foi ele que deu números iguais aí ao jogo, tá? Um cruzamento ali da esquerda para a direita e do Laimer, né? Então a bola sobe para ele ali na pequena área, ele tem um trabalho só de empurrar para o gol. Assim, gol fenomenal pela história, né, do Thomas Müller com a camisa do Bayern, então tinha que ser dele, enfim. Esse gol já foi mais para o final assim, do segundo tempo e quase finalizando mesmo o jogo, aos 88 minutos, um contragolpe ali, né, do lado esquerdo ali, pegando a defesa do Bayern um pouco desprevenida. O Carlos cruza, né, o Carlos Augusto brasileiro aí, da Inter, cruza para a área e um jogador da Inter na área só tem um trabalho de empurrar para as redes. Né? Eu não vou lembrar o nome aqui agora do jogador, mas enfim, ele tem o trabalho só de empurrar e desempata o jogo, tá? 2-1 para a Inter,
que vai levar esse resultado agora, né, para o San Siro, né, o Giuseppe Meazza, e vai jogar ali com a vantagem. Tá? Igual eu falei com vocês, a Inter é totalmente favorita para passar nesse confronto. Esse time da Inter é muito traiçoeiro, sabe? Muito traiçoeiro mesmo. Na hora que você pensa ali que eles não têm nada para fazer, que eles encaixam ali uma jogada, enfim, faz um gol. Tá? O Lautaro Martínez aí pode parecer, assim, às vezes inofensivo, mas tem que ficar de olho nele, porque senão ele marca mesmo, tá bom? Então a Inter vai com esse resultado debaixo do braço agora para o jogo de semana que vem. Lembrando que os jogos de semana que vem são invertidos, né? Então os jogos que estão acontecendo nessa terça vão ser na quarta-feira que vem e os jogos da quarta vão acontecer na terça da semana que vem, tá bom? Tradicional aí da Champions já. E agora vamos passar para o jogo entre Arsenal e Real Madrid, tá? Esse foi o jogo que eu assisti e não esperava, definitivamente, sabe? Eu imaginei que o Real Madrid tivesse um trabalho um pouco mais simples para enfrentar o Arsenal. O Arsenal também vem enfrentando muitos problemas de lesão, principalmente no setor defensivo, né? Destaque aí para a lesão do Gabriel Magalhães, que estava lá acompanhando o jogo de muletas, né? Nos camarotes lá, enfim. Então, eu imaginei que o Real Madrid, com todo o seu poder ofensivo, poderia sair de lá, ou pelo menos com um empate, se não uma vitória simples aí para o Santiago Bernabéu. Mas, mesmo com a derrota de 3-0, né, mesmo depois desse sacode lá no Emirates Stadium, todo mundo que eu tenho conversado até então tá falando comigo assim, não, mas calma lá, vamos esperar, o jogo tá aberto ainda, a gente não sabe como é que é lá no Santiago Bernabéu. Então, o próprio Real Madrid criou-se essa mística, né, em volta dele. Então, de fato, assim, o jogo pro Santiago Bernabéu na semana que vem tá um pouco mais encaminhado, né, pro Arsenal, mas a gente não pode duvidar aí do Real Madrid, tá bom? Então eu vou contar um pouco para vocês como que foi a história do jogo. Detalhe para antes do jogo, o Arsenal fez uma campanha, né, para os seus torcedores chegarem mais cedo no estádio, distribuíram assim, um kitzinho, né, para eles chegarem mais cedo no estádio, fazer o mosaico, fazer a sua festa, e eles pediram para que os torcedores do Arsenal fossem mais parecidos com torcedores sul-americanos, assim, né, com um pouco mais de energia, para empurrar o time dentro de campo mesmo. Né? Então, a diretoria do Arsenal entendeu que a torcida seria fundamental para o impacto desse jogo contra o Real Madrid. E definitivamente foi, porque você via em cada lance que acontecia, eles gritavam, eles reclamavam, sabe? Então, cada cortada de zagueiros do Arsenal, assim, eles comemoravam. Então, foi bem enérgico mesmo a torcida, assim, o jogo todo, aos 90 minutos. Tá? E empurrou definitivamente esse time. Então, o jogo começou ali com o Arsenal pressionando em cima, né, do Real Madrid ali, tentando fazer o gol a todo custo, uma pressão muito alta, e o Real Madrid nos contragolpes, né? O Real Madrid apostava nos contra-ataques ali, às vezes o Arsenal perdia uma bola ou outra, e o Vini Júnior principalmente puxando o contra-ataque junto com o Mbappé, tá? O Mbappé que perdeu um gol praticamente feito na primeira etapa, ele saiu ali cara a cara com o Raya e bateu fraco em cima do goleiro, e podia ter escolhido melhor ali o chute, tá? E destaque do primeiro tempo para o Courtois, que fez 2 sequências de defesa ali primordiais, sabe? Fechando o gol, né? E um dos destaques também é a questão da bola aérea no Real Madrid, né? O Real Madrid que tem como principal defeito aí a bola aérea, né? Nos últimos 4 jogos tomou gols de bola aérea, e o Arsenal, que é muito bom nesse fundamento, mas que o seu principal jogador que tem marcado, né, com bola aérea, que é o Gabriel Magalhães, tá fora, mas mesmo assim apostou muito no cruzamentos ali, tanto na área quanto também em escanteios, tá? Teve um lance de escanteio bem curioso, assim, que o jogador do Arsenal cabeceou e um outro jogador do Arsenal acabou tirando em cima da linha, deu uma de zagueirão ali. Então o placar já era para ter sido aberto desde o primeiro tempo, e também graças às defesas feitas pelo Courtois, beleza? O jogo volta para o segundo tempo, o Arsenal com a mesma toada, e aí eu estava imaginando o seguinte, que uma hora o Arsenal ia cansar, né, por ficar em cima ali e tudo mais, mas não, assim, o jogo foi intenso mesmo, o Arsenal não diminuiu o ritmo horas nenhuma, tá? O Real Madrid no segundo tempo ficou ainda mais longe do gol, o Arsenal estava pressionando muito mais, e aí destaque de novo para uma sequência de defesas aí do Courtois. Teve uma bola que o Alaba tirou em cima da linha também, uma bola que o Bellingham também tirou em cima da linha, né? Então parecia que tudo ia conspirar para o Real Madrid levar essa no pacto, né?
Até um lance bobo de uma falta ali na intermediária, tá? Uma falta do Alaba para cima do Saka. E, assim, no momento da falta, eu fiquei pensando comigo, assim, eu falei, poxa, umas faltas bobas dessa, né, aquela falta de trança-pés ali e tudo mais, pode acabar ocasionando num gol, né? Pode acabar gerando um gol. Uma falta boba, desnecessária ali e tal, na intermediária. E dito e feito, assim, porque o Rice coloca a bola na marca, bate saindo por fora da barreira e faz o gol. E eu tenho visto muita gente falando aí nas redes sociais que foi falha do Courtois em não ajeitar a barreira direito. Ô, gente, pelo amor de Deus, primeiro, vamos parar de desmerecer a qualidade do jogador que tá batendo, né? Porque ultimamente, cada vez mais raro, né, a gente vê gols de faltas aí. Então, o Rice bate por fora da barreira. Poderia ter 4, 5, 6 jogadores na barreira ali. Ele fez um movimento de bater por fora. E o Courtois não ia chegar nunca, porque nunca que o goleiro espera que o cobrador vai bater por fora, normalmente por cima da barreira, né? Então, essas cobranças, principalmente por fora da barreira, têm sido cada vez mais raras. Então, o pessoal tá falando aí que foi falha do Courtois em montar a barreira. Gente, poderia fazer o que quisesse ali, que ia ser gol do mesmo jeito, tá? Então, muitos méritos aí do Rice, um golaço, assim, enfim. Então, o Arsenal dá números ao placar, né? E logo depois acontece uma segunda falta, né? E aí, agora do lado esquerdo, né? Um pouco mais pro lado esquerdo. E o Rice vem para a bola de novo. E aí o Courtois monta a sua barreira bonitinha, né? E agora fica do lado que tá aberta a barreira. Na cobrança, né? Eu pensei assim, pô, ele não vai fazer de novo, né? Não é possível. E o Rice vai e me mete uma bola na gaveta, do mesmo lado do Courtois, assim. Um golaço mesmo, assim. Na verdade, 2 golaços, né? E detalhe, informação aí que o Rice nunca tinha feito um gol de falta antes na sua carreira profissional. Ele já chegou metendo logo 2 numa quartas de finais contra o Real Madrid, o todo-poderoso Real Madrid. Já fez 2 gols aí, a torcida inflamou completamente, enfim. E você via ali na cara do Real Madrid que ele ficou atordoado, não conseguia trocar meia dúzia de passes ali, né? Já era desarmado, tudo mais. Os atacantes Rodrigo, Mbappé, Bellingham, Vinícius Júnior, tudo anulados, né? E aí o Arsenal, com o auxílio aí do seu técnico Arteta, né, começou a ir para cima de novo, assim, porque o Arteta passou para eles que quanto mais eles aproveitassem esse momento, né, quanto mais gols eles conseguissem fazer, melhor, porque o jogo de volta a gente já sabe, né, lá no Bernabéu é um pouco mais complicado. Então, o Arsenal ainda nessa pegada, assim, de partir para cima e tudo mais, consegue o seu terceiro gol. É o gol ali do Merino, né? Que é um volante que está sendo improvisado no ataque, porque você tem o Gabriel Jesus lesionado, você tem o Havertz lesionado, né? E a diretoria não contratou nenhum atacante para essa temporada, tá? Era um pedido do Arteta e a diretoria do Arsenal não contratou. Então o Merino, que é um volante, está lá improvisado no ataque e está gostando de fazer gol, rapaz, viu? Então ele vai lá, num cruzamento da esquerda para o meio ali, ele pega no contrapé do Courtois um golaço. O Arsenal dá números finais ao jogo com os 3-0. E esse resultado ninguém estava esperando, né? O Arsenal destroçou aí o Real Madrid dentro de casa. Vamos ver para o jogo da semana que vem, tá? Mas o Arsenal já encaminha aí uma classificação, vai levar o resultado, vai levar a vantagem, né? E a ideia é eles tentar jogar aí com o regulamento debaixo do braço, né? Tentar manter essa vantagem. O Real Madrid vai vir para cima, sem sombra de dúvidas, tá? Para tentar reverter esse placar. Vamos ver se vai ser mais uma noite mágica aí, né, no Santiago Bernabéu, ou se o Arsenal vai conseguir passar para as semifinais da Champions League, tá bom? Bom, pessoal, então é esse o conteúdo do vídeo, tá? Se você chegou até aqui, deixa o seu like, tá? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, eu tô com uma meta aí de 100 inscritos, tá? Falta pouquinho para conseguir bater essa meta, então me ajude a atingir esse objetivo, tá? E eu espero vocês no vídeo de amanhã, que é o vídeo de análise dos jogos que vão acontecer amanhã, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.